Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo. Hoje um tema, eu amo de paixão, né? Mas eu estou recebendo a jornalista, empresária Cibele Costa, que vai tratar, ela trouxe aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o livro Cada Palavra Importa, que está sendo lançado neste exato momento em Ribeirão Preto. Ela escolheu Ribeirão Preto, vai dizer por que escolheu Ribeirão Preto, né? Então, muito obrigado, Cibele, por aceitar o convite e falar conosco sobre o seu livro e sobre o seu trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer imenso, né, estar aqui e também falar sobre esse assunto que eu tanto amo, de paixão, né, que é a comunicação. A Cibele, naturalmente, não é uma coisa comum saber quem trabalha na Folha de São Paulo, na época Folha Ribeirão, ou na própria EPTV, na redação. A Cibele militou nesses corredores, como jornalista, e partiu aí para uma outra vida. E Cibele, cada palavra importa? Cada palavra importa, às vezes cada sílaba, às vezes cada vírgula. Às vezes uma vírgula muda todo o sentido, claro, muda todo o significado. A gente sabe disso na gramática, a gente sabe disso na língua portuguesa, mas muita gente ignora isso no mundo dos negócios, né? Você pretende, com a sua estrutura que você criou, porque é um processo, né? Está no livro, e você atende empresários, empresas, para demonstrar que não é sair falando, né? Não é sair gritando ou sendo omisso. E você tem uma proposta e um propósito de que isso possa ocorrer bem e que vai melhorar o quê para o empresário ou para a empresa? Vai melhorar muito a comunicação logo de cara, né? A comunicação fica mais clara, mais diretiva, mais assertiva, porque se você nesse processo que eu falo aí no livro, uma das primeiras coisas é primeiro conhecer a própria essência, né? Conhecer a própria história. Muita gente às vezes nem sabe contar para si a própria história. Quando eu digo que cada palavra importa até a palavra que as pessoas dizem para si mesmo, começa dali, né? Então você primeiro precisa acreditar naquilo que você entrega, naquilo que você faz, na transformação que você leva para o mundo, no teu produto, na tua oferta, no teu serviço, enfim. Mas vai mudar também a reputação, vai mudar a gestão da tua marca. E muda a gestão mesmo, porque quando tem clareza dos porquês, da essência, do que acredita, do que não acredita, do que defende, como expressar tudo isso, fica até mais fácil contratar pessoas alinhadas com os valores dessa empresa, fica mais fácil decidir quem manter, quem não manter, sabe? Facilita tudo. A comunicação clara, que começa do lado de dentro, não é só ir lá do lado de fora, pedir para alguém fazer post nas redes sociais ou cuidar da publicidade. Isso é importante, mas isso é depois de compreender o que você tem de diferente do lado de dentro primeiro, né? Então, um empresário, um profissional liberal, o que ele tem de diferencial e como que o que ele pode dizer sobre ele, mas tão importante quanto o que dizer é o como dizer, né? Então é tudo isso que a gente fala. Nós podemos dizer que é um comportamento oral para todos os momentos, a forma como você deve se dirigir e se comunicar, e de conteúdo para todos os momentos de uma pessoa, de um empresário, de um profissional liberal, com paciente, com cliente, com fornecedor, com funcionário, enfim, com todo mundo? Sim. Para explicar, né, para quem está assistindo aqui, né, quando a gente chama de branding, né? Branding é a construção e gestão de marca. Era a próxima colocação, que você nomeou como branding verbal. Sim. O branding, num sentido geral, é essa construção estratégica, a gestão estratégica de uma marca. Uma marca pode ser uma pessoa, né, um profissional. A gente gerir a nossa carreira. Eu gosto muito da definição do Arthur Bender, que, inclusive, é o prefaciador do livro. Ele é muito conhecido no Brasil inteiro, porque ele trouxe para o Brasil o conceito de personal branding. Ele fala que a marca pessoal é você se entender como um empreendimento. Então, seja dentro de uma empresa, para crescer na carreira, seja você como um empresário, como um profissional, enfim. Você se entende como um empreendimento. Então, você precisa gerir essa carreira, você precisa gerir tudo isso.
muita gente acaba confundindo branding só com imagem, né? Então vou, né, cuidar até porque, da é porque está na palavra de brand, né, do inglês, e está na memória das pessoas, falando em brand, né? Brand, está na memória das pessoas para o branding da imagem, da marca, o share do negócio, né? Isso já está consolidado e é verdadeiro, né? Isso é fato, precisa mesmo. Só que as pessoas se esquecem que as palavras também constroem reputação, também constroem relevância de marca, deixam percepções, né? As palavras deixam... aliás, as palavras direcionam o entendimento, né? Eu até costumo brincar. Eu sou jornalista, eu falo... se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, para uma marca isso é o terror, porque assim, se ela vale mais que 1000 palavras, então você está dando margem a 1000 interpretações, né? Então, no jornal, a legenda sem a foto, aliás, a foto, troquei aqui, a foto sem a legenda, o que significa? Milhares de coisas. Então, é a legenda que direciona o entendimento. Para uma marca também, você precisa do escrito, você precisa do verbal. O verbal é tanto o que é falado quanto o que é escrito. Você precisa do verbal para direcionar o entendimento do outro, alinhar a intenção que você quer com a percepção do outro. A gente não controla a percepção das pessoas, mas a gente controla os sinais que a gente está emitindo. Então, se você quer construir uma boa reputação de marca, seja marca pessoal, marca empresarial, cuidar das palavras, né, de tudo que é dito, escrito pela tua marca, em todos os canais, é muito importante. Isso, eu até já adiantando, a gente fala, mas isso não engessa a comunicação? Muito pelo contrário, isso direciona. É por isso que muitas vezes, né, você vai localizar aí o porta-voz da Casa Branca. Quer dizer, provavelmente o porta-voz está lá porque ele deve ter esse controle emocional, verbal, etc., para levar para a imprensa e a população a maneira adequada, correta, como o governo americano quer que você entenda aquele determinado momento que ele está passando para a população. Sim. Agora imagina o contrário, né? Se for uma pessoa despreparada. Um desastre. Dispara uma bomba atômica ali. Uma palavra provoca mortes, pode provocar colapso de empresas, né? E isso acontece no Brasil o tempo todo, em casamentos, né? Inclusive. Dissolve casamentos, dissolve sociedades. Então, as palavras têm que ser cuidadas com carinho, né? A gente tem que entender que o significado das palavras vai muito além do que está escrito no dicionário, né? A percepção de uma expressão, da linguagem, do como dizer, né? Que eu chamo de personalidade, na fala, na escrita. E a própria palavra em si, ela vai chegar do lado de lá, no interlocutor, e ser atravessada pela cultura dele, pelo meio que ele está, pelo ambiente, pelo contexto. Então, é obrigação de quem está do lado de cá, ou seja, de quem está emitindo essa comunicação, a empresa, o profissional, conhecer esse público muito bem e entender como que essa mensagem vai chegar, né? Senão, você está deixando muito ao acaso a construção da tua marca. E isso pode ser prejudicial, ainda mais hoje em dia. Por que isso é muito importante? A gente está vivendo a era de múltiplos canais, cada vez surge mais um, né? Mais uma rede social e tal. É lógico que é impossível estar em todos os lugares, mas você tem que ter diretrizes mínimas de comunicação para ter uma consistência, uma coerência em todos os lugares onde você se propõe a estar, né? E todo humorista diz, ele conta a piada dele, quem ouve jamais repete a piada da mesma forma, jamais, porque é a memória, é o jeito, é a cultura, ele vai recontar essa piada para o próximo. E fica até sem graça. Nossa, às vezes pode até ficar melhor, mas normalmente não é a mesma coisa. E isso é o que você está falando, vai de encontro ao que você está dizendo. Você está falando para alguém que está entendendo e interpretando à sua maneira. Pode ser que ele não tenha um ouvido limpo para ter a clareza e receber aquela mensagem da maneira como aquela mensagem tem que chegar. Então, a pessoa que está passando a mensagem tem que se esforçar um pouco mais. Tem que o mesmo esforço que dá para a imagem, vamos dar para as palavras, né, para a linguagem. Por isso que eu digo assim, hoje não é só
é imprescindível ter uma identidade verbal, né? O branding verbal é o processo para criar uma identidade verbal, né? Então, quando a gente fala de identidade, é aquilo que é próprio, né? Aquilo que é só teu. Quando você consegue criar, né? Construir, lapidar a identidade, ela, na verdade, a gente não constrói do zero. A identidade está ali, a gente tem que lapidar, né? Ver a história dessa empresa. Muitas vezes o diferencial está na história de fundação, está no fundador. Encontrar essa história, criar esse jeitão, né, que às vezes os fundadores, eles trazem para uma empresa, se ela for corporativa. Uma marca pessoal já tem, o profissional já tem o jeito dele. Então, não é esconder, maquiar, criar personagem, aproveitar o que já existe, lapidar isso e criar essa identidade verbal junto com a identidade visual, porque aí você garante que a comunicação vai ser completa, vai chegar do jeito que tem que chegar. O branding verbal, ele em algum momento cruza com a media training? Também, porque media training é você treinar, né, CEOs, né, C-levels ou profissionais, né, profissionais que vão se posicionar para dar entrevista. O branding verbal, eu falo muito no livro aqui, um dos pilares, que eu chamo até de premissas, é o contexto. A gente não é só olhar para dentro, a gente tem que olhar para dentro, olhar para fora, olhar de fora para dentro. Então, e olhar para fora é observar o contexto, o ambiente. O media training é exatamente isso, preparar as pessoas para falar com a imprensa. Qual a imprensa? Na televisão é de um jeito, no rádio é de outro jeito. Para um youtuber, né, para um canal, para um podcast que é descontraído, é de outro jeito. Eu fico muito agradecido de você estar falando isso, que só valoriza o nosso trabalho. Exatamente. Viu? A gente tem que se adequar. Uma coisa é... Tanto que eu tenho um conceito que é bem técnico, vamos dizer assim, né, que é voz de marca e tom de voz. Voz de marca é aquilo que é da nossa essência e não muda. É igual a minha voz mesmo, né? Então, minha voz é assim, né? Se eu estiver rouca de manhã, se eu estiver falando pelo telefone, ou se eu estiver muito animada no churrasco de domingo, vai variar a minha voz, né? É o meu tom, mas a minha voz continua a mesma. Quem me conhece vai reconhecer em qualquer circunstância. Para uma empresa é a mesma coisa. Essa empresa tem que ter uma voz de marca. Ela precisa ter aquilo que permanece, aquilo que dá coerência e consistência. Mas ela precisa do tom de voz, que é se adequar aos ambientes. Desculpa, pode falar. Não, é isso, exatamente isso. E o contar, né? O falar. É importante a gente dizer o seguinte, uma empresa, qualquer que seja ela, qualquer ramo de atividade, ela se esmera na sua produção, distribuição, no seu atendimento, recepção, estoque, emissão de nota, contabilidade. Por mais que ela esmere, por mais que ela seja perfeita, né? Se ela não falar. E não é só ela que fala. Onde é que entra tudo isso? Tem coisas que eu falo assim, ó, escorrem pelo ralo e as pessoas não ficam nem sabendo o que é que deu errado. Onde é que a comunicação deu errado? Imagina uma situação, né? Um médico num consultório. O consultório é maravilhoso, é bem decorado, o profissional é excelente, é um bom médico, é bem formado, está cheio de diploma lá nas paredes, de congresso e tal. A rede social dele é perfeita. Mas a secretária não sabe conversar no WhatsApp, não sabe o secretário, a secretária. Ela não foi instruída. Ela não tem diretrizes, que eu falo, diretrizes de identidade verbal. Ela não foi preparada para se comunicar com o cliente, com o paciente, do jeito, mantendo essa coerência. Então, você coloca tudo a perder lá na ponta. E, muitas vezes, esse profissional nem fica sabendo o que é que deu errado. Então, assim, a identidade verbal serve para tudo isso. Não é só para canais grandes, não é só para redes sociais, não é só para preparar para a TV. É para cada funcionário, cada pessoa do time, da equipe. Essas pessoas precisam, mais do que qualquer um, precisam entender qual é a identidade dessa marca. Como é que eu me expresso? E não é só o redator que se expressa, o social media. É o atendente. O problema não é só ele que se expressa, mas quando ele se expressa, ele não fala no nome dele, ele fala no nome da empresa. Exatamente. Ele fala no nome da marca. Exatamente. Ninguém vai lembrar o nome do que atendeu. Lembra do profissional. Eu quero mostrar aqui o livro Cada Palavra Importa, da Cibele Costa. Eu vou chamar o intervalo. E é um livro sobre branding verbal
E depois do intervalo a gente continua contando um pouco sobre isso. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Mousse Cake, English Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa simpatia da Cibele Costa, jornalista, militou aqui em Ribeirão Preto, hoje está aí pelo Brasil, pelo mundo, e ela veio lançar, por opção, o livro Cada Palavra Importa, aqui em Ribeirão Preto, e um livro que se dedica ao branding verbal, para você falar direito, para você saber conversar, como se comunicar, como se postar, que é muito importante. Aí, as pessoas dentro de empresas, principalmente, vem à tona a coisa, vem à tona quando acontece alguma desgraça. Né? A grande maioria das empresas, os profissionais liberais, não se preocupam com esse branding verbal. Os mais cultos, os mais esclarecidos, sim. Uma multinacional, etc. e tal. Aí quando vem o problema, como diz o outro, acaba custando sempre mais caro, né? Com certeza. Essa construção, né, essas diretrizes verbais, né, que é a construção do branding a partir das palavras, é importante para tudo, né, para você se comunicar o tempo inteiro. Mas, principalmente num momento de crise, é que ele é talvez mais importante, porque ninguém espera uma crise. Né? Você trabalha, atua na prevenção, precisa, né, prever, mas as crises podem acontecer. Ninguém quer que aconteça, mas elas podem acontecer e ela vai acontecer quando você menos espera. E quando você menos espera, vai ser quando você está menos preparado. Então, se você tem lá o seu manual de identidade verbal, se você já sabe como proceder, facilita muito a tomada de decisão. Facilita porque vai ser um momento de altíssimo estresse, de emoções à flor da pele, de gente, né, cabeças rolando. E é muito difícil tomar decisão assertiva, acertada nessa hora. Então, se você já tem um manual, já se preparou, é nesse momento que você vai. E é importante deixar claro para o telespectador que não é mudança de personalidade se comunicar bem, comunicar certo, comunicar o que é correto. Você não está mudando, como você falou muito bem, o seu tom de voz, isso não muda. Mas a postura, a impostação, as palavras, quer dizer, você não está perdendo a sua personalidade fazendo o correto, né? De forma alguma, pelo contrário, você vai potencializar a tua personalidade. Tem empresa que é da personalidade dela, né? Estou falando de corporativa e de pessoas também. Ser divertida, ser extrovertida. Vou dar exemplo, tem até no livro. Tem no livro, Salve e Natura. Natura, as duas são empresas de cosmético, muito grandes, né, milionárias. A Natura está há décadas no Brasil. As duas têm o mesmo, assim, tem público-alvo bem parecido, tem um estilo muito parecido também. As duas são veganas, preservam o meio ambiente, mas
A personalidade das duas é completamente diferente, né? Enquanto a Natura é mais séria, é mais comprometida, valoriza a diversidade, nas redes sociais tem lá a descrição da imagem e tal. A Salve, que é uma empresa nativa digital, que surgiu agora tem uns 5 anos, né? Pouquíssimos anos, e já é gigante, concorre ali de igual para igual com Natura, com Boticário e tal. Ela já tem uma outra pegada, ela já é divertida, ela subverte até as regras da gramática. Se você for olhar no Instagram lá, começa sem letra maiúscula, termina sem ponto final, fala com o pessoal mais jovem, né? É voltado para um pessoal mais jovem. Sim, subverte até a ortografia, as regras da gramática, e para ela tudo bem, porque ela é irreverente. Se a gente for pegar, seria uma personalidade, um arquétipo aí do rebelde, né? Enquanto a Natura já é cuidadora, né? E quem está certo? As duas. Claro. As duas. Mas é importante, como eu falei sobre branding verbal e media training, e nós vamos falar de branding verbal com o branding, que nós estamos acostumados, né? Essa semana, 2 semanas atrás, o Datafolha soltou a pesquisa anual. É a 44ª pesquisa dos líderes de branding geral e por segmento, por setor. Então, por exemplo, tem uma pergunta lá que diz o seguinte: qual é a marca na sua cabeça que mais representa o Brasil? Deu Petrobras. Todos os sentidos. Faz todo sentido. Não tem nada que assustou quando você vê isso. Mas pela 44ª vez, delas, 42, Omo foi a marca mais lembrada em todas as categorias e setores. Por que será, Cibele? Consistência, coerência, né? Um público muito claro, né? Se expressa de um jeito muito claro, é muito próxima, né? Não é inalcançável, não é aquela empresa, aquela marca, ao mesmo tempo que fala de alvejante, de clarear, mas tem um jeito, né? Traz para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas. Se eu fosse, né, arriscando já, eu diria que é por aí. E as pessoas também, principalmente quando você fala em vendas, né? Uma comunicação, um branding verbal, tem grandes chances de vender mais, né? Mas com certeza, com certeza, porque primeiro, nessa construção, né, quando a gente primeiro define as diretrizes, aí a gente vai para a ponta final lá, que é escrever um slogan, tagline, o manifesto da marca, o território de palavras, as expressões mais comuns, o pitch, o mote, todos esses elementos, do mesmo jeito que tem elementos visuais, a gente cria os elementos verbais. Então, quando isso está muito consistente, coerente, a pessoa, né, o público está certinho, né, está se comunicando com o público certo, com quem realmente essa empresa quer falar, esse público já reconhece de cara, ele já não é mais uma decisão tão racional, ele já se conecta emocionalmente com essa marca. Então, quando vem aí uma oferta, fica muito mais fácil, ele está sensível para isso, porque ele já se conectou. Tem empresas hoje em dia grandes, como você falou, grandes empresas já estão fazendo isso muito bem, né? Dove, que é internacional, faz isso muito bem, teve essa virada. A Dove é da Unilever também, não? Eu estou em dúvida, mas eu acho que sim. Eu acho que é. Mas aquela virada que deu com o comercial, que inclusive foi no Brasil, e foi para o mundo inteiro, né, que ela deixou de falar dos benefícios tangíveis do produto, 1/3 de creme hidratante, para falar de beleza real. E trazer a mulher para o centro, que a beleza qualquer mulher é bela, ela só precisa exaltar o que ela já tem. E fez um comercial lindo, por sinal, né, que era não sei se você lembra, ficou famoso, até hoje é fácil achar nas redes sociais, que colocou uma pessoa fazendo um retrato, como se fosse um retrato falado, e perguntava para alguém, para a própria mulher, assim, me descreve você. Então, saía um retrato. Aí chamava uma amiga, descreve a sua amiga. O retrato da amiga era sempre mais... A pessoa estava mais bonita, ou seja, era algum problema de autoestima, as pessoas não se viam como elas realmente eram. A comida do vizinho é sempre melhor. A amiga via essa pessoa mais bonita e ela não se via tão bonita. Então, o recado era,
você é a beleza real, a beleza é sua, basta você potencializar. E assim, ou seja, mudou esse foco para esse lado mais emocional e hoje está muito em voga, né? Tanto que, falando em beleza feminina, eu não sei se você sabe, mas o termo anti-aging, que foi muito usado, até hoje tem sido usado, mas está meio sendo abolido aí da... Mas aí é porque politicamente incorreto, virou politicamente incorreto. Virou politicamente incorreto. O criado mudo do lado da cama é politicamente incorreto. Sim, mas a questão do anti-aging não é nem só politicamente incorreto, mas é uma certa mentira, né? Porque não tem como você reverter, você vai envelhecer, o tempo vai passar. Sim. O que pode acontecer é você se cuidar, né? Então, é se cuidar para envelhecer bem, para naturalmente continuar bonita, mudando de idade. Então, esse discurso, né, nessa mudança aí, hoje a indústria da beleza está indo para esse lado todo. Nós estamos indo para o final do programa, eu só queria dizer o seguinte, a proposta do branding verbal, os grandes profissionais sempre estão estudando, fazendo uma pós-graduação, mestrado, ou curso extensivo, ou algum outro tipo de atividade, sempre estão explorando, sempre estão fazendo. Ou seja, a mensagem é uma extensão, é uma pós-graduação, o branding verbal. Vale a pena estudar, vale a pena repetir, vale a pena bater, vale a pena martelar. Não existe ainda um remédio. Não existe um curso oficial, assim, né? Uma pós-graduação. Eu espero que exista, né? O meu livro é o primeiro do Brasil, né? Sobre isso. Eu sou uma das únicas que tem curso de identidade verbal na Brandster, que é uma escola online muito grande em São Paulo, tem 50 mil alunos especializados em branding. Então, assim, a minha missão é mesmo fazer com que essa mensagem chegue a muita gente da importância disso, de cuidar das palavras. E realmente, assim, eu acho que precisa. Eu acho que as universidades, as pós-graduações precisam olhar para isso mesmo, né? Então, dá um enfoque maior no branding verbal. Porque, como eu disse, assim, a multiplicidade de canais, né? Já existem os tradicionais que permanecem e os novos que a gente nem sabe o que vai surgir ainda, mas sempre a palavra está no centro. Sempre a linguagem está no centro. E o branding verbal pretende desbravar sertões, então, e também com cada palavra importa, o livro da Gisele Costa, jornalista, empresária, e que trouxe para a gente um pouco da importância que o pessoal empresariado deve se dedicar para esse setor. Eu quero agradecer a Gisele, muito obrigado por estar aqui conosco. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Mousecake. Conheça o Pinot by Mousecake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.